Amém. Graças a Deus. Que Deus continue nos abençoando, nos livrando de todo mal, e que Deus possa, nesse momento, clarear a mentalidade de cada um dos filhos dele, para que possamos continuar a aprender mais do Senhor. Amém, amados? Que Deus dê um dia abençoado a cada um de vocês. Que Deus os guarde, os guie. Que o Espírito Santo continue levando vocês em toda a verdade da palavra. Que Deus continue nos fortalecendo. Amém, amados? Sabemos que temos uma mensagem que não veio deste mundo, não veio do sistema religioso. É uma mensagem que veio de Deus mesmo, que o profeta tem dito que é o pão da vida que tem descido. Ele tem colocado a mensagem como o pão da vida, o alimento dos filhos de Deus. Amém, meus amados? Vou pedir para que os irmãos já deixem a Bíblia de vocês aberta em João, capítulo 7, versículo 16, está escrito: está escrito aqui no parágrafo 16, Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado a Deus pela doutrina, Senhor, pelo ensinamento de sua palavra, Deus. Te damos graças, ó Pai. Pedimos a bênção do Senhor sobre esse culto, sobre meus irmãos, sobre aqueles que ouvirão futuramente. O Senhor conhece cada um de seus filhos, ó Pai. Tu sabes o coração daqueles que dizem ser seus filhos, ó Deus, mas pelo teste da palavra, Senhor, eles manifestarão quem eles são, ó Pai. Tanto os filhos do Senhor, como os filhos da serpente, os filhos da desobediência, Pai. Sabemos que a palavra do Senhor, ela é direcionada somente a filhos, ó Pai. Pai Santo, então se tem alguém que não está entendendo, ó Deus, a palavra do Senhor, ó Pai, é porque infelizmente não são filhos do Senhor, ó Deus. Mas o Senhor tem uma maneira especial de tratar com cada pessoa, ó Pai. O Senhor tem uma maneira, ó Deus, de posicionar seus filhos. Mesmo que eles não entendam agora, Pai, entenderão depois. Foi isso que o nosso Senhor Jesus Cristo disse ao discípulo, que eles entenderiam depois. Entendei-vos o que vos tenho feito. Eles não entenderam, ó Pai. Mas chegaria um momento que eles entenderiam, porque Jesus disse, vocês entenderão isso depois. Então, muitos que não ouvem claramente a palavra do Senhor, chegará um momento que a palavra ficará mais clara para elas, ó Pai. Tudo no tempo do Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Abençoe cada um de seus filhos no nome santo de Jesus Cristo. Para a tua glória. Amém, Senhor.
Graças a Deus. Então, aqui em João capítulo 7, versículo 16, Jesus tem dito aqui, muito bom essa passagem, onde ele diz que a mensagem, a doutrina que ele prega não é dele, mas é do Pai que o enviou. Jesus estava dizendo para essas pessoas que a doutrina, ela veio de um outro lugar. Que a doutrina, ela veio da eternidade. Veio de um ser eterno. E por ela ter vindo de um ser eterno, ele está dizendo, essa doutrina não é minha. Mas é do ser que me enviou. O ser eterno que me enviou. Amém? Então você tem recebido uma doutrina, um ensinamento da eternidade. É por isso que tem um povo que irá sair, e um povo que irá ficar aqui. Porque eles têm recebido uma doutrina daqui. E a doutrina daqui, a doutrina deste mundo, ela não pode tirar você deste mundo, porque ela também é deste mundo. Está entendendo? O que pode tirar o homem desse sistema, que pode trazer o entendimento de Deus ao homem, é uma doutrina que não veio do homem. Então muitos chegarão a Jesus, dizendo, Senhor, em seu nome nós profetizamos, fizemos maravilhas, mas a doutrina que eles estavam era a doutrina deste mundo. A doutrina deste mundo é loucura para Deus, e as coisas de Deus é loucura para este mundo. Então Jesus está querendo que você entenda que a doutrina que ele estava pregando não era dele, mas de um ser eterno que enviou essa doutrina a ele, para que ele pudesse passar essa doutrina para você. E no versículo 17 ele nos diz, se alguém quiser fazer a vontade dele, dele quem? Do ser eterno, daquele que o enviou, daquele que é o dono da doutrina, que não é deste mundo. Jesus está dizendo, se alguém quiser fazer a vontade dele. Preste atenção que Jesus não está dizendo para você fazer a vontade dele, homem, Jesus. Ele está direcionando você para aquele que é a força maior. Se alguém quiser fazer a vontade dele, mas de que forma? Jesus disse, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Jesus era o representante de algo que as pessoas não tinham acesso nesse mundo. Jesus estava com uma mensagem inacessível, ninguém podia ter acesso a ela. Ninguém. Mas uma vez que essa doutrina eterna veio para o tempo que você está vivendo, que agora você está do tempo e você agora voltará para a eternidade, porque uma mensagem, uma doutrina eterna, ela tem chegado para te resgatar. Uma doutrina eterna, ela só pode vir para pessoas que estavam na eternidade. Elas não crerão em doutrina de homens, porque a doutrina de homens são doutrinas que deixarão você aqui.
Essas pessoas fazem planos aqui neste mundo porque elas estão voltadas para Ele. Mas aqueles que são parte do ser eterno, eles voltarão para Ele. Nós voltaremos para Ele. Porque Jesus está dizendo se você só pode fazer a vontade dEle pela mesma doutrina que Ele enviou, que Ele entregou nas mãos de Jesus. Agora essa doutrina eterna, que veio da eternidade, agora ela está no tempo, num corpo de carne chamada Jesus, Senhor Jesus Cristo. Agora, se você quiser entender essa doutrina, você tem que ouvir dele. É por isso que Deus precisou levantar profetas nesse mundo, nesse tempo, nesse último dia que você vive. E esse profeta já não está mais entre nós. Mas a doutrina, ela está encarnada, uma vez que ela saiu da eternidade, e você creu nessa doutrina, você se uniu com essa doutrina, e você e a doutrina se tornaram um. Agora é uma doutrina eterna, em corpos de carne, trabalhando no meio desse povo, para levar eles de volta para a eternidade. Você só pode fazer a vontade de Deus pela mesma doutrina, Jesus está dizendo. A mesma doutrina que eu estou pregando. Porque Jesus fazia a vontade do Pai. E você só pode fazer a vontade dele pela mesma doutrina. Ele diz no versículo 18, ele diz, quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro. E não há injustiça nele. Então, quando você busca a glória, que é o doxa, a avaliação de Deus, Jesus está dizendo aqui para você que não há injustiça em você, porque agora você está recebendo as palavras de um ser justo. A doutrina de Deus. É por isso que Jesus precisou separar essas palavras. Ele disse, a doutrina não é minha. A doutrina não é minha, mas alguém maior do que eu me deixou a cargo, responsável, por trazer essas palavras até vocês. Antes que Jesus viesse, estivesse no corpo de carne aqui na terra, o dono dessa doutrina já estava aqui e orientando nossos irmãos na antiguidade. Observa em Deuteronômio 32, versículo 1 e 2. Olha o que diz o dono da doutrina. Ele diz, inclinai os vossos ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Então essas palavras estavam sendo direcionadas para a terra. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. E que palavras são essas? Ele disse aqui, ó, no versículo 2. Goteje a minha doutrina como chuva. Destile a minha palavra como orvalho. Como um chuvisco sobre a erva. É como gotas de água sobre a relva. Então está sendo dito por Deus que essa doutrina, que esse ensinamento dele seria gotejado sobre essas plantinhas que são vocês, que somos nós. E essas plantas elas só podem crescer através desse ensinamento que veio da eternidade.
uma doutrina eterna. Amém, amados? Ainda em Jó, capítulo 11, versículo 4, está escrito: pois dizes, a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Pois diz, a minha doutrina é pura, e limpo sou aos teus olhos. Então é Deus que está falando com você. Você observa que a palavra de Deus já vinha tratando com seus filhos de uma maneira diferente lá atrás. Palavra direcionada a Jó. Então Deus tem que estar limpo diante dos seus olhos. Mas se os meus olhos estão sujos, então você precisa da doutrina para que seus olhos sejam limpos, para que você possa enxergar os planos de Deus. E quando você está pronto, você está fora desse sistema, fora dessa doutrina do mundo, porque essa doutrina do mundo, ela vai prender você aqui, porque ela não pode tirar você se ela não é uma doutrina fora, uma doutrina eterna. Tinha que ser uma doutrina de fora para tirar você daqui de dentro. Em Provérbios capítulo 4, versículo 2 está escrito: pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Olha o que Deus está falando para você aqui. Pois dou-vos boa doutrina. Mas o que você precisa fazer? Diz, permaneça. Não deixeis a minha lei. Continua com ela. Isso foi dito lá atrás. E hoje você está na graça. E não é pedido nada diferente do que Deus pediu lá atrás. Você tem que ser fiel à palavra dele. Você tem que ser entregue às palavras de Deus. E agora no Novo Testamento, já em Timóteo 3, versículo 10, está escrito: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia e Icônio, Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então, observa o privilégio que você recebe de Deus em permanecer, continuar firme nessa doutrina. Paulo está dizendo que Deus livrou ele de todas as perseguições. Perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Vale a pena você permanecer com essa doutrina, que não faz parte desse sistema. O valor dessa doutrina foi tão grande que Deus precisou sacrificar. Houve um sacrifício no Calvário. Houve um selo ali com a morte do nosso Senhor, para que você pudesse ser comprado de volta através do sangue. Somos comprados. Então, vale a pena você continuar com essa doutrina. Ter um modo de viver aqui, como ele está dizendo no versículo 10. Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Então, observe o que essas coisas vão criando dentro de você.
Aquela falta de paciência que você tinha, você já não tem mais. Agora Deus já supriu aquele espaço. Aqueles que ainda não alcançaram isso, eles irão alcançar. Observa que tem pessoas que precisam passar os problemas delas para alguém. Observa que você nunca tem razão diante das pessoas. Mas Deus está diante de você, guiando você a passos verdejantes. Não é o que as pessoas fizeram, é o que Deus fez por você. Não é o que as pessoas falaram, é o testemunho que foi dado da palavra através de você. Amém, amados? Então o cristão, ele está casado com a palavra de Deus. Na mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração. Deus só tem um lugar provido. O irmão Brana disse na mensagem, no parágrafo dessa mensagem, no parágrafo 99, ele disse: recordam da mensagem de quinta-feira passada, a união invisível da noiva de Cristo, onde dizíamos que seu antigo esposo tem que morrer. Lembra? Onde ele diz que seu antigo esposo tem que morrer. Correto? Agora os irmãos analisam o que ele está dizendo. Seu antigo esposo teve que morrer, tinha que morrer. Seu novo esposo é a palavra. Se o novo esposo é a palavra, mas qual que é o antigo esposo que tinha que morrer? Era a doutrina desse mundo, os ensinamentos desse mundo. As pessoas, os cristãos hoje, eles estavam casados. O mundo era marido da igreja. Mas esse marido, esse esposo, teve que morrer. E agora você tem um novo esposo, ele está dizendo. Seu novo esposo é a palavra. É a união da igreja, da noiva com a palavra. A palavra é seu esposo. A palavra é seu cabeça. É a palavra que está acima de vocês. É a palavra que está acima de nós. Mas para isso foi preciso se desligar do antigo esposo. O antigo esposo tinha muitas coisas que prendiam as pessoas. O antigo esposo conseguiu segurar a mulher de Ló. O antigo esposo deixou a mulher de Ló em Sodoma. O antigo esposo deixará essa igreja, continuará, segurará sempre e não soltará a igreja de Laodiceia. Ela está presa no antigo esposo. Ela não casou com a palavra. A palavra não é o esposo dela. Tem que ter uma libertação. Tem que ter uma separação. O antigo esposo tinha que morrer. Porque seu antigo esposo está vivo. Mas vivo aonde? Vivo na sua mente. Vivo dentro de você. As tentações estão vivas dentro de vocês. Isso é o antigo esposo. Os prazeres desse mundo estão vivos dentro de você. É o esposo. É o esposo, o antigo esposo desse mundo. Vocês observam que o esposo precisa morrer. Não existe adultério aqui. A mulher só pode casar se o marido estiver morto. Se o esposo morrer. E Deus, através de sua palavra, fez com que seus filhos entendessem essas coisas
E aqueles pensamentos, quando aqueles pensamentos desse mundo, eles começam a morrer em sua mente, é o esposo morrendo. É o antigo esposo morrendo. É os antigos desejos morrendo. E agora o seu novo esposo é a palavra. Agora você vai fazer aquilo que a palavra está pedindo para que você faça. Aquilo que a palavra está exigindo que você faça. Não é mais o que o mundo faz. É o que a palavra está fazendo. A palavra está aqui para mudar seus pensamentos. A palavra está aqui para mudar meus pensamentos. A palavra está aqui para te comprar de volta. Para te selar com o Espírito Santo da promessa. O antigo esposo teve que morrer. Tem muitas pessoas dentro das igrejas hoje. Quando eu falo igrejas, vocês sabem qual igreja que eu me refiro. Não me refiro às denominações. Mas se bem que a igreja, mesmo tendo título de mensagem, sem a revelação, ela não é nada mais que uma denominação. O antigo esposo ainda está reinando nela. É preciso que o antigo esposo morra. Os antigos pensamentos morram. E os pensamentos de Cristo fiquem na sua mente. Na mensagem, obra é fé expressada. O mensageiro disse no parágrafo 336. Esse mensageiro, o qual é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre, está aqui na união invisível da igreja, a noiva, com Cristo. Está aqui para unir, para ter uma união invisível. É uma união que o mundo não consegue ver. O mundo não consegue entender, porque é um aprendizado que não veio do mundo. É um entendimento que não cabe no mundo. Amém, amados? A palavra de Deus, ela está aqui para nos esclarecer. É a mesma fé apostólica tem que estar em você. Porque a mesma doutrina que eles pregaram, ela tem que se repetir. Não pode ser uma outra doutrina. Se for uma outra doutrina, é um marido morto que não está morto ainda dentro de você. Você precisa da doutrina apostólica. Quando esse velho esposo morre, essa doutrina ela começa a crescer. Ela começa a germinar dentro de você. Na mensagem O Quinto Selo, Mombrana disse: a Bíblia diz que o fundamento de Deus está edificado sobre a doutrina dos apóstolos. Então Deus tem um fundamento, e esse fundamento está edificado sobre a doutrina dos apóstolos. Aí você diz, mas você não disse que a doutrina é de Deus? Mas é a doutrina de Deus nos apóstolos. É a doutrina de Deus em corpos de carne agora. É a doutrina que veio da eternidade para o tempo. Mas quando ela chegou no tempo, ela encontrou seres que eram da eternidade. E ela pôde habitar neles. E nós? Isso aconteceu lá com eles, né? Porque eles eram parte da doutrina e a doutrina achou aquela parte que era dela e encarnou. E hoje tem parte da doutrina hoje, essa mesma doutrina que estava nos apóstolos. Na mensagem Deus em Simplicidade, o irmão Brana disse: somos a continuação da doutrina dos apóstolos. Somos a continuação do batismo do Espírito Santo.
Somos todas as coisas pelas quais a igreja primitiva estava firmada. Somos todas as coisas que a igreja estava firmada. Então nós somos a continuação. Então, se nós somos a continuação, essa doutrina da eternidade, ela precisa encarnar em você, morar em você, porque agora ela encontrou a parte que estava nela, que estava em Deus, antes da fundação do mundo. É por isso que essa doutrina, ela vem em você. E agora você não está sendo regido, sendo direcionado mais pela doutrina desse mundo. Você está sendo guiado pela mesma doutrina que guiou os apóstolos. Pela mesma palavra que os apóstolos foram guiados. E essa mesma palavra que está aqui nos guiando. Essa mesma palavra. Mensagem: a maneira de um verdadeiro profeta. Mombrana disse: sobre esta fundação, Deus edifica a sua igreja na doutrina dos apóstolos. Então estamos edificados nessa mesma. Gente, é uma coisa tremenda você saber que o mesmo ser, o mesmo entendimento que pessoas primitivas, nossos irmãos da antiguidade tiveram, é a mesma coisa que está em você. Se você pegar uma colherzinha, chegar na margem do mar, da praia, e pegar uma colherzinha de água do mar, e se você fizer um teste, você vai ver que é a mesma água que estava do outro lado do oceano quando ele começou. É a mesma água que estava no meio do oceano. É a mesma água que estava no início do oceano. Ela não passou a ser uma água doce quando chegou no final. Continuou sendo a mesma água. Continuou tendo o mesmo sal. E a doutrina de Cristo é a mesma doutrina que começou lá atrás. É a mesma doutrina que estava nos apóstolos. E quando as pessoas têm um contato com você hoje, é o mesmo sal, o mesmo sabor que estava nos apóstolos. O mesmo entendimento que estava nele. Então não tem como o mundo reter você. Não tem como o mundo segurar você aqui. Porque se é algo que veio de cima, esse algo ele desceu para te levar. Uma águia, quando ela desce, tem uma presa na terra, ela desce, quando ela pega, ela leva de volta para o lugar de onde ela veio. Amém, amados? Então, é uma honra saber que estamos no final de uma história com o mesmo ensinamento que estava no princípio. Quando eu estou dizendo no princípio, é o mesmo Deus que criou todas as coisas e tem descido com essa bênção, entregado para os seus filhos no último estágio desse mundo. As pessoas não andarão mais com você. As pessoas não vão procurar uma doutrina quase igual. Mas uma doutrina quase igual é uma doutrina desse mundo. É uma doutrina desse mundo. Mas a doutrina de Cristo, ela não é desse mundo. Ela tirará você daqui. Aí, a doutrina desse mundo, ela está alicerçando as pessoas aqui. Ela está dando para as pessoas tudo o que elas precisam. Na mensagem, a restauração da árvore noiva, Mombrana disse: Deus dá a esses apóstolos, para colocar a igreja em ordem. Ela está edificada sobre a doutrina dos apóstolos.
e não sobre São Bonifácio ou algum santo. Isto é contrário a Deus. Entende? Não está sendo edificada sobre qualquer ser mortal. A doutrina é imortal. Ela veio de um ser imortal. E essa doutrina imortal, ela encontrou seres imortais em corpos de carne nessa terra. E ela tem encarnado nesses corpos no qual você está vivendo. Se você está na doutrina e você está andando de acordo com a palavra de Deus, é porque você é um ser imortal. Ah, mas esse corpo vai morrer, vai cair por terra. Sim, mas o que está nele é você. A vida que está nele é você. Você é um ser imortal. Você é a semente de Deus. E Deus encontrou a sua semente. É por isso que Ele está em você. É por isso que Ele está dirigindo você. É por isso que Ele está conduzindo você. Deus só conduz os seus. O Espírito Santo desceu em Jesus e o conduziu. O Espírito Santo conduziu Filipe. O Espírito Santo conduziu cada um dos apóstolos aqui na terra. E se somos a continuação da doutrina apostólica, esse mesmo Espírito está aqui para nos guiar. Porque agora você sabe que você é parte dele. E Deus está aqui para tomar posse daquilo que é dele. Amém, amados? Que Deus continue nos abençoando. Que Deus nos encha com sua palavra. Nos dê sabedoria para continuar mais e mais com essa coisa grandiosa que Ele tem nos dado. Que é a sua doutrina. Onde muito tem se desviado dela. Mas aquele que estava em Deus, desde antes da fundação do mundo, eles têm permanecido com ela. Têm permanecido com ela. Eles não estão para lados de vento, se está ventando para a direita ou para a esquerda, eles permanecem com a doutrina. Eles sabem o que o papai tem é o melhor para eles. Então, quando o cristão ele pensa em parar, esse grande Deus, ele chega e diz, continue mais um pouco, continue mais um pouco. A nossa parada não é aqui. A nossa estação, ainda não chegamos na nossa estação ainda. Não chegamos ainda na grande estação. Mas no momento certo, os filhos de Deus, eles tomarão a posição. Eles entrarão no repouso do Senhor. Porque há uma promessa para cada um dos filhos de Deus. E sabemos que os eleitos de Deus, no momento certo, quando a palavra tomar frente, Deus irá instruir essas pessoas, Deus irá treiná-los para que o arrebatamento possa se dar. E essa doutrina que não é do mundo, que veio da eternidade, ela selará cada um de vocês, cada um de nós. Essa é a minha oração, é o desejo que eu tenho de continuar, por mais difícil que seja as dificuldades, aquilo que a vida nos coloca. Muitas vezes você tem que lutar até contra parentes, contra alguém da sua família, contra aqueles que se dizem ser algo que estaria ao seu lado. E hoje são pessoas que estão lutando contra você. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus pela palavra, graças a Deus pelo libertamento que Ele tem nos dado, até aqui o Senhor nos abençoou. Que Deus os guarde, que Deus abençoe a cada um de vocês, no nome de Jesus Cristo. Amém.